Ahora, Olá, oi, Tânia, boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-la aqui. Fico muito contente por ter aceitado meu convite para vir falar desse tema tão interessante, que é a família. Quando tu falaste do que tu gostaria de falar, fiquei realmente muito feliz que vamos poder expor algo que atualmente é primordial, né, para a nossa vida, a vida social, né? As diferenças, né? E por isso que aqui estamos para acolhê-la, né? E, gente, fiquem atentos, porque ela tem bastante coisa boa para dizer, viu? Será que tu gostaria de te apresentar um pouquinho, Tânia? Com prazer. Primeiro, muito obrigada pelo convite ao Florescer, e hoje eu tenho o prazer de ser uma das integrantes aqui, representando o Florescer. Eu me chamo Tânia Lisboa, sou psicóloga, uma das profissionais do Florescer, e trabalho também prestando serviço para o Consulado Geral do Brasil, oferecendo assistência psicossocial. E tenho um prazer enorme em estar aqui com você, Joy, para conversar um pouco sobre esse tema que você foi construindo comigo. Então, estou muito agradecida pelo convite e vamos ver se a gente conversa aqui e contribui um pouco. Com certeza. Muito bem. Então, como eu tinha colocado no título, é, eu, meus filhos e os outros. O que significa isso realmente? Então, a gente pensou um pouco no que poderia ser interessante compartilhar, né, com Uhum, as seguidoras do Single Supermom, e pensamos que essa experiência de trazer o olhar primeiro para o eu, né, que somos nós, as mulheres, mães, seguido dos filhos e também dos outros que estão envolvidos no conceito da família. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Você comentou que a gente poderia disponibilizar algumas imagens para ajudar na conversa. Você acha que a gente pode compartilhar agora? claro, olha, o palco é seu. Então é nosso, vamos juntos. Vou compartilhar aqui para nos ajudar a ter essa conversa. Hum, Você vê bem? sim, eu estou vendo bem. Tá ótimo. Acredito que os nossos. Sim, Seguidores também estão sim, vendo. também estão vendo, é. Que bom, A audiência também está vendo, a audiência. que bom. Então, pensando nesse tema, né, que é um pouco os membros da família, nós pensamos em trazer um livro que traz um pouco essa história da família. É um livro alemão que foi premiado da literatura infantil juvenil, e ele traz Uhum, um pouco esse conceito da família, que foi mudando desde a Idade da Pedra, que todo mundo uhum. convivia, né, numa caverna, várias famílias, vários membros, e como, com o passar dos anos, até a nossa atualidade, ela está. Então, se a gente pegar a ideia, né, da família, o dicionário traz várias definições. Eu fui lá olhar no dicionário e falei assim, vamos ver a palavra, o que ela traz também. E a palavra, uma das definições é um grupo de pessoas que tem um parentesco sanguíneo, então uma ancestralidade em comum. Uma outra Certo, definição é um conjunto que tem características em comum. Então, a gente pode juntar essas duas definições e pensar um pouco na configuração da família atual, que muitas vezes tem a ancestralidade, né, o sangue em comum, ou não, porque tem essas características em comum, que podem ser afetivas e podem ser também no comportamento. certo. Uhum. Você acha que eu vou seguindo ou você quer conversando comigo sobre isso, ou a gente conversa
Depois eu... Olha só, eu sei que tu colocaste que tu ias falar das diferenças das famílias, né? Sim, Então, eu pensei que já seria interessante tu fazeres um pouquinho uma explicação quais são os diferentes tipos de família. Já falaste o que é conceito de família e o tá. que agora nós temos como diferente, chamados de família, diferentes combinações, né? Ah, uma boa ideia a gente falar sobre isso mesmo agora. Existe a família mais tradicional, né? Pai, Uhum, mãe, filhos. Existem as famílias que, na atualidade, se tornaram comuns, que a próxima imagem vai trazer um pouco essa configuração, né? Que são as famílias que tiveram um início, depois o casal se separa e muitas vezes outros entram nessa relação, outros uhum, adultos, outras crianças de outros relacionamentos, e a família acaba ficando mais estendida quando uhum, entram esses parentes também, que aí nós vamos ver os graus de parentesco. E tem as famílias, por exemplo, arco-íris, que é um tipo de família onde tem mãe com mãe, então são duas mães e os filhos, ou dois pais com os filhos, que, por exemplo, aqui nos Países Baixos, na Holanda, isso é muito natural. Posso citar a minha filha, que me trouxe o prazer de contar, o meu coleguinha tem duas mães, e a gente teve a oportunidade de conversar sobre as famílias arco-íris, né, desse diferente, que não é tão diferente, porque está aqui como todos nós, e é tudo família, como é o título do livro. Eu certo. acho que a próxima imagem ajuda a gente a falar um pouco sobre isso. Vamos olhar juntas Uhum, para ela? sim. Vou colocar vocês para cá. Nessa imagem, traz um pouco a configuração aqui inicial, que é do Davi, que é esse garotinho central, Uhum, e tem as setinhas vermelhas que dizem dos parentes diretos. Então, esses parentes que são sanguíneos, que têm essa ancestralidade, né, em comum. O uhum, Davi, ele é filho da Teresa com o Mário. Então, tem as setinhas vermelhas para eles, né, dos pais para ele, e para uhum, a irmã, a Ana, que também tem uma setinha entre eles vermelha. Então, são parentes diretos, de sangue. uhum. Mas tem um coraçãozinho aqui partido, porque a Teresa e o Mário, em algum momento, perceberam que não estavam felizes juntos e se separaram. E Uhum. tiveram novos relacionamentos com outras pessoas. Uhum, Nessas novas relações, outras crianças já existiam ou vieram a nascer. Então, aqui a gente tem a Teresa com o Diego tendo uhum, uma outra criança, o Zé. uhum, O Zé se torna a setinha verde, um meio parente do Davi. Ele é meio irmão, porque ele é filho da mesma mãe, mas é filho de um outro pai. Então, ele é uhum, meio irmão. Esse parente é meio parente, a setinha verde. uhum, certo. Porém, o pai dele, o Diego, teve um outro relacionamento antes com a Gabi, que tem a Nara. A Nara também, então, é meia-irmã do Zé. Certo. E ela é a setinha azul, a parente emprestada do Davi. Uhum, Ela não tem ancestralidade em comum com o Davi, como o Zé tem, né? Porque eles são filhos da mesma mãe. Ela não tem é, a mãe igual ao Davi, nem o pai igual ao Davi. Então, ela não tem ancestralidade, não é um parente direto, nem meio parente, mas ela é um parente emprestado. A gente pode certo. considerar toda essa imagem aqui uma configuração familiar que hoje em dia é mais comum do que antigamente, que também eram famílias numerosas, mas muitas vezes porque tinham muitos filhos. Hoje em dia o número de filhos diminuiu, mas o número de relações nas famílias também pode ser muito grande em alguns casos. Uhum, certo. Então, voltando utilizando essa informação, né, o que que seria eu acho que a mensagem aí para as nossas mamães, na verdade, né? Qual que é a intenção, na verdade, no fundo, que nós queremos falar de diferentes tipos de configurações, mesmo porque muitas das mamães que vão participar
do nosso curso, Sim, elas não são daqui, né? Porque são latinas, como nós. né? Uhum. Então, o que que seria qual é a essência dessa informação? Por que que tu tivesse a ideia, vamos falar de diferentes configurações, como é que funciona, as separações, né? Sim. Obrigada por essa pergunta, né, Joy, porque eu acho que é uma oportunidade da gente explicar o porquê que um processo de um coração quebrado no seu próprio país, ele é um processo delicado, tanto para os adultos como para os filhos, que vivem também esses processos de construções de famílias que fogem ao comum, né? A ideia aqui era a gente trazer a oportunidade de pensar que o conceito de família ele é muito além dos membros, é possível ter uma família que seja apenas a mãe e a criança, é possível que tenha uma família que seja os avós cuidando de uma criança. O conceito de família ele é mais amplo porque ele passa por essa relação sanguínea de ancestralidade, mas passa também pela relação afetiva, da relação de comunicação e de compreensão de amor, de como você ensina uma criança a amar. E além da criança, o livro também traz que existem configurações de famílias sem filhos, existem configurações de famílias com animais, então a ideia para o público é dizer que uma mãe com uma criança é uma família, uma mãe separada, ela é uma família e que pode considerar a herança muito pensando na comunicação com as crianças, na comunicação com os ex-parceiros e como construir essa herança de uma comunicação que não seja violenta, uma comunicação que convide, de fato, a transmitir amor e construir uma família, num conceito mais profundo de relações. Hum, isso é verdade, porque agora mesmo eu penso, quando se fala do conceito tradicional de família, muitas das mães, por exemplo, que passaram por alguma situação, seja de separação depois, ou até ter tido filho sozinha, né? Sim, Elas se acham fora do clássico, do chamado clássico, né? Que, mas eu sou mãe solteira, né? Isso no Brasil, antigamente, olha essa palavra antigamente, era uma coisa assim, um pouco pejorativa, ninguém tinha nem coragem de dizer que era mãe solteira. Ela é mãe solteira, né? Hoje em dia acontece muito em que a pessoa, até por exemplo aqui na Holanda, que a mulher ela decide ter um filho. Ela até pode usar diferentes meios. Ela não precisa, ela pode usar um banco de esperma, né? Ela pode, enfim, ela pode pedir a um amigo. Ela pode decidir de ter um filho, né? E nem por isso isso faz com que não seja família, né? Então, eu acho que a mensagem também que eu acho importante passar aqui é que a nossa família, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que ela falou assim, a família, você é a família que a vida me deu, né? uhum, Os amigos também, eles se tornam famílias, porque a família, como diz a outra, no dicionário, é um grupo de pessoas, uhum, né? Então, se você tem esse conceito de que, bom, tá certo, eu sei, passei por uma situação difícil, eu, eu, eu tenho que criar meu filho sozinha, meus filhos, né? Eu tenho só um, por isso que eu sempre falo meu filho, mas meus filhos só, mas isso não significa que eu não posso dar a eles um sentimento de laço familiar, sim, né? Esse é o ponto que eu acho que é importante saber aqui, que uhum, você, como mãe, você é a base, né, da sólida dessa relação, não é? sim. Acho que te ouvindo me fez lembrar da nossa conversa também, quando a gente comentou de que essa base, né, familiar
ela passa muito mais por essa relação do que pelos membros, né? De como você estabelece essa relação com as pessoas, e que muitas vezes existe um medo de que, se eu me separar, se eu tiver um filho sozinha, como vai ser para essa criança? Vai ser um trauma, muitas vezes as pessoas têm receio de que essas experiências sejam traumáticas. E a gente esquece que a experiência, às vezes, de um casamento infeliz, ela deixa marcas muito mais traumáticas, às vezes, nas pessoas que conviveram com um pai e uma mãe infelizes, ou que conviveram vendo e assistindo uma relação abusiva que pode caminhar para uma violência, que isso deixa marcas no aprendizado das relações que muitas vezes se repete na geração seguinte, porque é com esses primeiros cuidadores que nós aprendemos o significado e como amar e demonstrar amor e se relacionar, comunicar as suas necessidades e também ouvir as necessidades do outro. Então, uma família pode ser muito mais feliz tendo uma pessoa com uma criança que esteja numa relação de respeito, de uma comunicação de fato afetiva, ou então com pais separados, mas com uma relação de pai e mãe que se respeitam e tem uma relação afetiva com as crianças, do que as pessoas ficarem juntas e não estarem bem nessas relações. Então, isso era uma coisa que a gente tinha comentado, né? Da Sim. importância da comunicação, da importância dessa construção das relações de maneira afetiva, né? Mais do que nos padrões que são ditos socialmente como os ideais. Claro. E aí por cima vem o outro ponto, o ponto da comunicação com o outro parente, né? Que seja de uma forma harmoniosa. Sim. Porque o que acontece muitas das vezes é que acaba que, quando uma relação se acaba, eles não conseguem manter uma relação harmoniosa. E claro que isso afeta muito a criança, Sim. né? Afeta a todo mundo, Todo mundo. né? Mas um dos mais afetados, que está no meio dos dois, que é entre o pai e a mãe, é a criança. Então, eu acho que uma dos pontos bem importantes a serem considerados é você, como mãe, né? Claro, como pai também, mas nós, como estamos falando com as mulheres agora, se tiver homem escutando, escutem bem, vocês também, homens. Vocês têm que ser conscientes de manter, ser capazes de manter essa comunicação harmoniosa para o bem de todos, né? Então alguém vai me dizer, mas ele me fez tanta coisa ruim, eu não quero saber. Quando você pensa assim, você só está pensando em você, né? Quando você pensa, das coisas ruins que ele te fez, ou então, certo, ele fez a ti, mas se tu não te reconstruires uma boa relação com essa pessoa, tu vais acabar afetando o teu filho, os teus filhos. Então, tudo bem, talvez você não consiga ter uma relação amistosa, muito, mas pelo menos que seja harmoniosa, que não exista agressividade, que não, aí entra a história da comunicação sem violência, né? Isso é muito importante. Eu acho que nós devemos realmente sempre pensar. Claro que no início de uma separação, as pessoas estão sempre muito. Existe ainda muito sentimento, e é difícil, às vezes, para, né, superar isso. Uhum. Mas, sendo consciente disso, sendo consciente que quem vai sofrer diretamente são os seus filhos, aí você realmente tem que considerar a forma com a qual você se comunica com seu parceiro, ou com sua parceira, Sim. É um né? ponto muito importante esse que você trouxe, porque a presença, né, o convívio com uma figura materna e paterna, né? A gente diz pai e mãe, mas por exemplo, nas famílias arco-íris,
Existem duas mães, mas existe alguém que cumpre uma função paterna também, né? exatamente. A função paterna é essa função do masculino ali, que também é um cuidador e que também convida a compreender a sociedade. Existe uma função do feminino e do masculino que é fundamental para a construção de um indivíduo completo, né? E ela precisa ser desenvolvida da maneira mais amorosa possível para a construção de um adulto também amoroso, né? Porque senão, por gerações, a gente se torna violento, se a gente acaba tendo relações de desrespeito. Eu compartilho muito com a sua observação que numa relação de separação existem pessoas emocionalmente machucadas. Muitas vezes Sim. é difícil esse esforço do adulto, mas são os adultos que precisam fazer, porque os grandes é que cuidam dos pequenos, né? E é a vez dos grandes preservarem essas relações um pouco por eles mesmos, mas também porque provavelmente pelo amor que sentem pelos filhos, não desejam que os filhos repitam essa mesma história, né? Uma Uhum. história que seja com falta de respeito mesmo. Então, uma das possibilidades da comunicação não violenta é convidar a isso, a um esforço que é para fazer aquilo que a gente já sabe fazer, mas que pela história a gente vai desaprendendo, porque a gente aprende a se relacionar de maneiras que socialmente são ditas para a gente, né? Pelas regras, pela punição, que muitas vezes atrapalha na comunicação genuína da sua necessidade e da escuta do outro, que é uma troca muito que às vezes passa até pela não comunicação verbal, passa pela comunicação, né, de mãe e bebê com os animais, existe uma comunicação afetuosa que é para além até da fala, mas para nós adultos a fala é muito importante, então tem algumas técnicas que podem ajudar. Vamos dar uma Olha olhada, né? só, vamos lá. É isso, Vamos é lá. essas coisas que eu gosto. Aqui tem uma imagem de um psicólogo norte-americano Ah, que é o criador dessa técnica, desse convite, que hum, é da comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, ele é contemporâneo a nós, né, 2015 que ele faleceu, e ele traz um convite que é um método, né, de comunicação para resolução de conflitos, que é muito utilizado atualmente, não só por psicólogos, mas por advogados, por mediadores, por empresas também, profissionais que querem, educadores, coordenadores psicopedagógicos, que tentam fazer mediação de conflitos nas relações humanas. hum, Ele tem essa figura aqui interessante, é de um workshop que ele ministrou em 2000, nos Estados Unidos. E ele tem aqui, né, os fantoches, de uma girafa e de um chacal, um lobo. Porque ele uhum, usou essa expressão de dizer de uma comunicação cordial, que é da girafa, uhum, amorosa, e de uma comunicação do lobo, do chacal, que é uma comunicação da regra, da punição, da violência. hum, Ele inicia falando para os participantes e pega o violão e toca uma música para convidar ali a mostrar que a relação afetuosa é algo que a gente conhece e que, na nossa experiência de vida, às vezes desaprende a ser espontâneo e aprende a comunicação do lobo, do chacal, que tem as regras punitivas, que tem as formas de se comunicar, que é do não pode, do julgamento, da raiva, que não da comunicação, de compreender qual é a necessidade, o que está por trás do que está sendo falado, e como eu posso ouvir de fato, sem considerar que é comigo, mas considerar o que é do outro, né? uhum. Ele até brinca e coloca uma orelhinha de girafa para dizer, eu tenho uma técnica excelente, quando a gente põe as orelhinhas de girafa, você nunca mais leva para o pessoal, ninguém mais te ofende, porque você sabe que o que o outro está dizendo é sobre ele. Vou colocar aqui Uhum. algumas formas de explicar essa
técnica, né, esse método que ele propõe, que é uma forma de falar sem você se machucar, né, o outro, sem machucar o outro e a você também, porque você não vai engolir sapo, né, você não vai ficar, a proposta não é que você engula o que você não gosta, né, e que ninguém também vai te ofender. Então é uma ideia de que nem o outro, nem você vai sair machucado dessa comunicação, dessa troca. É um método que busca qual é a necessidade que está por trás, né? O que do comportamento dessa pessoa afeta a mim e o que está dizendo dele, né? Para estabelecer uma ponte, uma comunicação entre eu e essa pessoa que está se comunicando comigo. Certo. E ele diz exatamente isso, de que a comunicação ela tem o objetivo, nessa comunicação não violenta, de ajudar a gente a fazer aquilo que a gente já sabe, que é essa comunicação amorosa. Todos, em algum momento, já tivemos uma troca sincera e afetuosa com uma outra pessoa que nos ouviu e nos compreendeu. Né? E a gente sabe isso, a gente sente, ninguém precisa explicar isso, porque já foi da experiência de todos os seres vivos. Mas que a nossa educação, às vezes, nos conduz de outra forma. Então, para dar um exemplo prático, eu acho que aí pode ajudar, ele cita um exemplo do filho dele. Eu citei a minha filha no começo, né, das famílias arco-íris, vou citar o filho dele. O filho dele tinha um cabelo um pouco mais comprido e foi para uma escola chacal, que ele cita, né, que é uma escola com muitas regras e severa. E o filho, quando estava entrando, um professor correu e falou, olha essa menina nova, por conta do cabelo. E aí o pai perguntou para o filho, né, como é que você se sentiu com isso? E ele, muito bem-humorado, brinca, estava com vontade de ir lá tirar satisfações com o professor, né? Totalmente contra a comunicação não violenta, mas é um impulso, né, pelo amor do filho. Mas eu me controlei e perguntei como o meu filho reagiu à situação. E aí o filho conta, sabe, pai, eu me lembrei do que você me dizia, eu pus as minhas orelhas de girafa para escutar por que aquele professor agiu daquela forma. Aí ele, e o que você pensou a respeito? Eu vi que ele estava com muita raiva quando ele falou. Eu acho que alguma coisa não estava boa para ele. Acho que ele precisava me dizer alguma regra que talvez tenham dito para ele, que ele precisa seguir também. E eu acho que tinha alguma coisa dele mal resolvida com o cabelo, porque ele, inclusive, é careca, pai. De como o rapaz jovem conseguiu fazer esse exercício de não levar para ele, porque não era o problema o cabelo dele. E o Rosenberg fala isso, né, de como as escolas e a educação girafa, né, ajuda as pessoas a não quererem fazer porque o outro te diz que tem que ser feito, né, de compreender também a sua autorização de ser quem você é e compreender por que o outro não está podendo ser quem ele é. Né? E achei genial a coisa do rapaz perceber que talvez a raiva pudesse vir, inclusive, porque ele era careca. Eu acho que é um exemplo para a gente falar um pouco sobre como, às vezes, a gente não sabe o que está por trás do outro, mas se a gente parar e olhar, talvez a gente até tenha alguns sinais para identificar. Com certeza. Geralmente, quando nós falamos alguma coisa para outra pessoa, na verdade, são projeções nossas próprias, né? São coisas que a nós mesmos, nós não gostamos daquilo que nós temos, e por isso falamos que a outra pessoa não deveria estar fazendo isso, Sim, não é? sim. Então, isso é bem conhecido na psicologia. Mas é interessante, sem saber muito de psicologia, eu acho que o mais importante é você saber que o que a pessoa está falando Uhum, é dela, é totalmente dela. uhum, E fica a você deixar a ela o que é dela, né? sim. E colocar aqui o limite. Ah, não, isso daqui é seu, não é meu, né? Como existem casos que, por exemplo, as pessoas elas vêm, elas estão muito chateadas, elas começam a te gritar, por que que tu fizeste isso? Você pensa assim, peraí,
esse julgamento, né, é seu. Cabe a mim decidir se eu quero aceitar, né, ou não, né? Antes desse julgamento chegar até ti, primeiro você vai saber que é da pessoa. Porque o que acontece é que muitas das vezes, quando alguém te fala alguma coisa, ah, te julga de alguma certa forma, a primeira reação que nós temos é de nos sentir culpados, né? Quando, na verdade, às vezes nós nem sabemos do que estamos sendo culpados. Uhum. E muitas das vezes tem a ver somente com a opinião pessoal da pessoa, Uhum. né? Uhum. Então, é por isso que eu também ensino bastante a meus clientes que antes de você tem a liberdade de aceitar ou devolver, sem palavras, não aceitar simplesmente, dizer assim, ok, ok, muito bem. Você pensa assim? Muito bem, tem problema. Uhum. E, né, deixar ela o que é dela, e não deixar esse comportamento te influenciar. Eu acho Né? Ou então, até, também tem aquele estigma a bola que você joga a bola e a bola volta para você. Às vezes, você não precisa fazer nada para a bola voltar. Né? Você tem uma atitude negativa, a atitude negativa volta imediatamente para você. Às vezes, com silêncio, simplesmente. Né? E às vezes dói mais o silêncio do que, vamos dizer, se o menino ou o pai reagisse, né? Ai, que falta de educação você dizer que meu filho é uma menina, né? O que ia acontecer? Ia acontecer um conflito por uma coisa que não ia levar a nada, sim. né? Você Então falou várias coisas interessantes. eu acho que antes de você falar alguma coisa, antes de você responder alguma coisa, é sempre bom pensar assim: isso me serve? Me serve de quê? Sim. Né? E pensa que a opinião do outro vai ser sempre a opinião do outro. Uhum. Eu queria Né? destacar que o que você falou é muito interessante, né, nesse ponto de que, e o Rosenberg fala isso, que a violência gera violência, né? Quando você se comunica de maneira violenta, a chance do outro responder de maneira violenta é enorme. Então, da mesma forma, se você se comunica de uma maneira amorosa e calma, né, da girafa que ele diz, que é dos sentimentos. Se você consegue ouvir os sentimentos, porque a culpa, ou mesmo outras interpretações dos sentimentos, né? Porque ele diz, por exemplo, que às vezes você ser ignorado por alguém, você fala, eu estou sendo ignorado. E isso é uma interpretação, porque o sentimento, que é o que ajuda nas comunicações, às vezes, você se sente ignorado por alguém e fica até aliviado. Você não se sente mal. Você fala, que bom que essa pessoa me ignorou, porque você não está tendo uma relação com aquela pessoa que era boa. Então, o sentimento daquilo que, a princípio, poderia ser negativo, não é. Então, o principal nas comunicações é a gente se centrar no nosso sentimento, tentar compreender qual é a necessidade que está por trás do que o outro está se comportando, às vezes de uma maneira a demonstrar uma raiva, a demonstrar algo, porque tem uma necessidade ali que não está sendo atendida e que muitas vezes não tem relação com a gente, tem relação com a própria pessoa, como você falou. Então, limpar um pouco isso das comunicações, inclusive dos casais que estão se separando ou que já se separaram e têm filhos, tirar um pouco as outras coisas que aconteceram e se manter na conversa do presente, nesse momento, qual é a minha necessidade como mãe, qual é a sua necessidade como pai, e em especial qual é a necessidade do nosso filho, porque o filho, né, vai precisar sempre dos dois, de alguma forma harmoniosos, como você citou, né? E uma coisa que é interessante, que as pessoas também, nós estamos muito acostumadas a nos estar conectados com o mundo externo.
pelo fato de nós estarmos tão acostumados a estar sempre direcionados ao mundo externo, nós acabamos esquecendo de nos conectarmos com o nosso ser. Sim. Eu acho que para você poder comunicar com uma outra pessoa de uma forma harmoniosa, você tem primeiro que aprender a comunicar com você mesmo. Sim. Você tem que... Existem muitos padrões que nós temos, que nós desenvolvemos durante nosso crescimento, né, de infância até adulto, que nós mantemos durante muitos anos, porque nos serviu nesse momento, né, para sobreviver, são mecanismos de sobrevivência, assim chamados. Mas que em um certo momento da sua vida, você vê que eles não são mais necessários. Né? Só que esse tipo de coisa, as pessoas estão tão ocupadas com tudo que é externo, que pouquíssimas pessoas têm aquela necessidade de pensar assim, espera aí, vou fazer uma autoanálise de mim. Como posso eu chegar um pouco mais perto de quem eu sou? Por que eu reagi assim? Por que todas as vezes que essa pessoa fala essas coisas eu fico chateada, sabe? A gente só pensa, falou porque já vai no sentido agressivo, né? Já vai e fala, ela é errada, ela, né? Peraí, mas por que eu penso que ela é errada? Né? Está sempre no outro. Sim. É por isso que a conversa hoje é eu, meus filhos e os outros. Né? Por isso que eu acho, gente, que a conexão interna com você mesmo, eu acho que todos nós temos que fazer isso. Nós temos que ter momentos de reflexão própria. No momento que você começa a se conhecer melhor, você começa a descobrir muitas coisas que você faz que são realmente a causa dos conflitos que você tem. Né? E se você reconhecer essas coisas, você vai eliminando devagarzinho esses conflitos. Inclusive porque quando você tem uma relação amorosa com alguém, é muito difícil, porque como essa pessoa teve uma relação muito próxima, íntima de você, é claro, é mais difícil ainda, né? Sim. De lidar com isso. E aí é que é melhor, porque aí é quando você vai realmente ter que ir lá dentro, né? Do sentimento. Se for o seu chefe, você briga lá, vai embora, até vai embora da empresa, não importa, mas uma pessoa que teve uma relação amorosa com você, ou seja, também uma pessoa da família, é diferente, porque essa pessoa vai ficar lá no seu coração, na sua cabeça, na sua, né? Então, você vai ter, primeiro, que tente se interiorizar mais, se conectar com você, saber por que você reage, porque é assim, quando você sabe por que você reage de determinada forma, aí você pode dizer assim, peraí, na verdade ele é careca, né? Coitado, tudo bem, mas é bonito, né? Mas é É curioso simpático. que eu acho que essa ponte é justamente isso que você traz quando fala, de novo, do exemplo do careca, né? Porque aí ele se conecta com o outro naquilo que é mais humano e amoroso. Aí você pode ter compaixão e nem É a nem empatia. devolver a raiva para o outro, porque você compreende que o que estava ali não tinha a ver com você, exatamente você, né? Tem esse exercício de poder, de novo, olharmos uns aos outros com um pouco mais de humanidade e amor mesmo, né? Mas você só consegue, Tânia, fazer isso se você começar a se amar primeiro. É verdade. Você só consegue amar, ter empatia pelo outro, quando você consegue se conectar com você mesmo. E não é fácil o que a gente está falando, é um convite para todos nós, diariamente, a todo momento, não é, Joy? Todo momento, todo momento. A todo momento. Muito importante, realmente, eu acho que nós todos necessitamos desse momento de reflexão diário, né?
ponha isso como uma coisa do seu dia a dia, né? Mesmo porque nós aprendemos muito conosco mesmas, né? No fim da história, quando eu olho para mim quando eu tinha 20 anos, eu digo, nossa, o povo me pergunta, tu gostaria de voltar aos 20? Não, Não. de jeito nenhum. Nossa, eu parecia uma galinha sem cabeça, correndo para um lado para o outro, reagindo para todas as emoções, porque eu estava vivendo ainda descobertas, eu estava, né? Sim. Mas no momento que você vai se desenvolvendo, você vai chegando cada vez mais próxima de você mesmo, da sua essência, Uhum. né? E por isso que eu acho que esse momento de reflexão é muito importante. No nosso curso, por exemplo, durante o nosso curso, eu mesma ofereço sessões de técnicas para ajudar as pessoas a fazerem isso, Que bom. né? Se conectar mais consigo, estar mais presente, viver mais o agora, né? Mesmo porque o nosso curso ele é para olhar aonde nós estamos, Uhum. né? O que eu acho e para onde eu quero ir, Muito importante. certo? Sim. E nesse processo você vai ter que dar um passo atrás e se perguntar aonde estou eu, por que eu estou aqui e quem sou eu, na verdade, né? Para poder chegar ou então determinar aonde eu quero ir, né? Pois é, olha, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço novamente, em nome do Florescer, o convite, e aqui tem um pouco as referências e os nossos contatos. Foi um prazer enorme e, com certeza, muitas mulheres vão se beneficiar do curso, inclusive eu indicarei para várias pessoas, com certeza, o que vocês fazem do trabalho. E, por favor, vocês, gente que estão nos assistindo, entrem em contato comigo diretamente pelo Facebook, né? Para se inscrever para o curso, porque nós temos vagas limitadas e, olha, nós oferecemos também outras ajudas às pessoas que vão participar do curso. Nós damos assessorias, ajudas, informações para as mães com filhos, das facilidades que a prefeitura oferece, que o governo oferece, ajuda jurídica, enfim, nós temos realmente um leque bem vasto de informações que são muito úteis para vocês. A Single Supermama é uma organização que realmente já há anos está trabalhando no bem-estar das mamães. E o nosso grupo da Single Supermama Latinas, nós somos totalmente direcionadas às mamães latinas que moram aqui em Amsterdã nesse momento, mas para esse curso, nesse momento, é Amsterdã, né? Para vocês saberem. Mas em breve nós estamos já trabalhando na possibilidade de fazer a nível nacional. Mas por agora é para nossas mamães de Amsterdã. Então, não percam tempo e venham inscrever-se, porque nós temos realmente muitas coisas, muitos profissionais aí do governo que nos apoiam e nós damos informações muito boas para ajudar vocês na sua vida aqui em Amsterdã, né, no seu dia a dia aqui em Amsterdã. Muito bem, Tá muito bom? obrigada, viu? Olha, e mais uma vez eu gostaria de te agradecer, né? E se chegar alguma pergunta que for direcionada a ti, eu já te passarei. Estou à disposição. Obrigada novamente pela oportunidade de conversar um pouco. Olha, gente, mais uma vez, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite, Tânia. Tchau.